O mundo é um erro? A filosofia do pessimismo radical. Desde os primórdios, o ser humano buscou respostas para justificar a dor e o sofrimento que atravessam sua existência. Enquanto algumas tradições interpretaram a dor como um caminho para a purificação e outras como um desafio a ser superado pela razão ou pela fé, Arthur Schopenhauer ousou formular um diagnóstico radical. O sofrimento não é um acidente da vida, mas sua essência mais profunda. Em sua obra central, O Mundo como Vontade e Representação, publicada em 1818, ele não oferece consolo, não indica uma harmonia secreta que reconcilie o homem com o destino. Ao contrário, Schopenhauer revela um núcleo sombrio da realidade. Tudo o que existe está submetido a uma força irracional e insaciável, a vontade que arrasta todos os seres a uma busca interminável por satisfação e que condena a vida a ser fundamentalmente marcada pela dor. O ponto de partida de sua filosofia é uma crítica severa ao otimismo que predominava em sua época. O racionalismo iluminista havia confiado no poder da razão como guia do progresso humano, enquanto o idealismo hegeliano via a história como o desdobramento racional do espírito em direção à liberdade. Schopenhauer, influenciado por Kant, rompeu com esse otimismo filosófico. Para ele, a razão não é o fundamento do mundo, mas apenas uma ferramenta limitada, incapaz de tocar a essência da realidade. A razão pode organizar representações, construir ciência e técnica, mas não dissolve a dor do existir. Por trás do mundo das aparências e das representações, encontra-se a vontade, um impulso cego e irracional, sem finalidade última, que se manifesta em cada movimento da natureza e em cada desejo humano. Nesse sentido, a vida é marcada por um paradoxo cruel. Desejar é inevitável, mas satisfazer o desejo não traz repouso, apenas abre espaço para novas carências. O instante da satisfação é breve e logo dá lugar ao vazio, ao tédio, ao retorno do sofrimento. Schopenhauer insiste que a existência é estruturada por essa dialética dolorosa. Ou se sofre pela falta do que se deseja, ou se sofre pelo vazio após ter desejado. É por isso que ele define a vida como essencialmente negativa, sempre marcada pela frustração. O prazer, quando ocorre, não é senão a suspensão temporária de uma dor mais intensa. Essa visão rompe com a tradição que concebia a felicidade como um estado possível e duradouro. Para o filósofo, o máximo a que podemos aspirar é a diminuição da dor, e não a conquista de uma alegria plena. Em sua metafísica, o mundo que experimentamos é apenas representação. O que vemos, ouvimos e pensamos está mediado pela nossa subjetividade, pela forma como o intelecto organiza os fenômenos. No entanto, essa aparência esconde a realidade última, a vontade. Essa vontade não é vontade individual, consciente, mas um princípio irracional que se expressa em toda a natureza, no impulso da gravidade, na reprodução das espécies, no desejo incessante dos homens. Assim, o mundo não é criação de uma divindade sábia, tampouco realização de uma razão cósmica, mas o jogo incessante dessa força cega. É nesse ponto que Schopenhauer acusa a própria estrutura da existência de ser um erro. O erro não é moral, mas metafísico. A vida não tem fundamento racional, apenas vontade insaciável. Diante de tal diagnóstico, resta perguntar se há alguma possibilidade de escapar da tirania da vontade. Schopenhauer encontra 3 caminhos de alívio. O primeiro é estético. A arte, ao suspender temporariamente o fluxo dos desejos, permite ao homem contemplar a vida sem ser devorado por ela. No momento da fruição estética, ao contemplar uma obra de música, pintura ou literatura, o sujeito deixa de ser arrastado pela vontade e experimenta uma espécie de libertação provisória. A música, em particular, ocupa lugar privilegiado em sua filosofia, pois não representa nada do mundo fenomênico, mas expressa diretamente o ritmo e a essência da vontade. O segundo caminho é ético. A compaixão surge quando o indivíduo reconhece que todos os seres estão igualmente submetidos ao mesmo sofrimento. A empatia pela dor do outro é, para Schopenhauer,
o único fundamento autêntico da moralidade. Por fim, o caminho mais radical é ascético. Inspirado por tradições orientais, sobretudo o budismo, ele defende que negar os desejos e reduzir ao mínimo a afirmação da vontade é a via mais próxima de uma libertação. O santo, o asceta, aquele que renuncia às ilusões da vida, é quem mais se aproxima de superar a vontade. Essa aproximação de Schopenhauer com o budismo é reveladora. Assim como o Buda diagnosticou a vida como sofrimento e propôs a extinção do desejo como caminho para a libertação, Schopenhauer reconhece que o renunciar à vontade é a única saída possível. Contudo, enquanto o budismo oferece uma visão de libertação espiritual e até de iluminação, a filosofia do pessimismo radical de Schopenhauer permanece marcada pela negatividade. Ele não promete felicidade nem redenção, apenas o alívio da dor pela negação da própria vida. A estética, a ética e a ascese não eliminam o sofrimento, apenas o suavizam ou o tornam suportável. A vida continua sendo um erro, e a filosofia só pode apontar para essa constatação. Não faltaram críticas a esse diagnóstico. Muitos acusaram Schopenhauer de niilismo paralisante, de oferecer apenas uma filosofia da resignação. Nietzsche, seu leitor mais célebre, construiu toda a sua filosofia como uma tentativa de superar o pessimismo radical. Para Nietzsche, o erro de Schopenhauer foi afirmar a vida apenas como dor, sem reconhecer sua potência criativa. Em oposição à negação, Nietzsche propôs o amor fati, o amor ao destino, a afirmação incondicional da vida em todas as suas dimensões, inclusive no sofrimento. Freud, por sua vez, encontrou em Schopenhauer uma antecipação de sua própria teoria das pulsões. A ideia de que o ser humano é movido por forças inconscientes, nem sempre racionais, ecoa diretamente o conceito de vontade cega. Ainda assim, o pessimismo de Schopenhauer exerceu uma influência profunda e duradoura. Seu pensamento se tornou um antídoto contra visões ingênuas da existência, obrigando a filosofia a confrontar de frente a realidade do sofrimento. Ao afirmar que o mundo é um erro, ele não buscava condenar a vida, mas mostrar que ela não pode ser compreendida como algo naturalmente ordenado, ao bem ou à felicidade. Seu legado é a lembrança incômoda de que a filosofia não pode se limitar a oferecer consolos fáceis, mas deve também desvelar as sombras que habitam a condição humana. Talvez seja nesse ponto que reside a atualidade de Schopenhauer. Em uma época marcada por discursos de progresso ilimitado e de bem-estar prometido pelo consumo e pela técnica, sua voz se ergue como advertência. A vida não se reduz à satisfação dos desejos, e a promessa de felicidade plena é uma ilusão. Reconhecer o sofrimento como essência da existência pode soar desesperador, mas também pode ser libertador. Libertador porque rompe a ilusão, porque obriga a buscar formas mais profundas de se relacionar com a vida, pela compaixão, pela arte, pelo silêncio. Schopenhauer não oferece esperança, mas oferece lucidez. E às vezes, em um mundo saturado de falsas esperanças, a lucidez é o que mais precisamos.